Uma das coisas que você já abordou em outras coletivas e que tem sido um pedido muito forte torcido nas redes sociais é a questão do voto online, que você já explicou para a gente que tinha uma dificuldade de implementação que dependia do estatuto. Eu queria saber de você se houve algum avanço em alguma costura política, algo que pudesse ter alguma novidade sobre esse assunto do voto online. Você explicou da última vez, você pode me corrigir se eu estiver errado, que a grande questão era o voto por procuração, que era uma coisa que o Estatuto vedava e que a gente não tem como saber quem é que vai votar no voto online, se esse voto vai ser por procuração, a eleição, se ela vai ser completamente isenta e vai ter a lisura que o processo pede. Eu queria saber de você se houve algum avanço e se há alguma costura política interna, lógico que isso depende de uma mudança estatutária que o Conselho Deliberativo pode fazer, se há algum avanço nesse sentido, porque é um pedido do torcedor e fizeram até recentemente algumas campanhas nas redes sociais pedindo voto online, que foi até, além de ter sido uma coisa que você disse que era possível implementar e que você faria, também teve essa questão de não saber agora se isso poderia estar presente na eleição de 2022. Muito obrigado. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Ótima pergunta. Primeiro, eu queria dizer a você o seguinte, está no nosso plano de gestão, a gente colocou lá, que a gente desejava e deseja implementar a votação online, não somente para a questão eleitoral, mas também para outras coisas, como a gente fez a votação do ônibus, do desenho do ônibus, enfim, fazia com que o torcedor interaja com o clube votando online, ok? Possivelmente para o ano que vem a quarta camisa, enfim, coisas que a gente quer que o torcedor seja ainda mais participante da vida do clube. Fazer só uma retificação aí, na verdade não é uma retificação, mas a gente depende de uma interpretação do estatuto, não de uma alteração especificamente do estatuto com relação a isso, tá? Aí você falou sobre lisura. Eu queria falar uma coisa sobre o Fluminense. E eu queria que isso ficasse muito registrado aqui com os nossos torcedores e os nossos sócios. O Fluminense é o clube mais democrático do Rio de Janeiro. O Fluminense é o único clube do Rio de Janeiro aonde já há 2 eleições o sócio-torcedor tem o direito de votar. Então, para que não se confundam as coisas, ok? Para que não se confundam as coisas, porque as pessoas deturpam propositalmente e politicamente o que a gente fala, o seguinte, o sócio-torcedor do Fluminense é o único do Rio de Janeiro que tem o direito de votar, e um dos poucos do Brasil. Isso é um direito democrático adquirido e maravilhoso que o sócio-torcedor do Fluminense tem. Eu perdi uma eleição em 2016, já com o voto do sócio-torcedor, e venci em 2019 com o voto do sócio-torcedor. Segunda coisa, então, voltando, Vasco, Botafogo e Flamengo só votam os sócios sociais, o sócio-torcedor não vota. Segunda coisa, desde 2010, na eleição, então, teve eleição em 10, em 13, 16 e 19. A eleição do Fluminense é fiscalizada e gerida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Para o torcedor que não sabe, eu estou afirmando isso. Há 4 eleições, a eleição do Fluminense é gerida e fiscalizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ok? E com urnas eletrônicas do TRE, que também fiscaliza e participa da eleição. Tá? O pedido das urnas do TRE foi feito pela nossa chapa em 2016. Até 2016 não havia urna eletrônica. Então, nós pedimos que a urna eletrônica, que o TRE realizasse e fiscalizasse a eleição do Fluminense. E na eleição que eu fiz o requerimento e consegui, eu perdi. Fiquei em segundo lugar. Perdi para o presidente Pedro Abad. E em nenhum momento judicializei, nem durante e nem depois da eleição. E em nenhum momento dei uma entrevista que perdi a eleição sem lisura. A eleição foi limpa. A eleição foi limpa. Eu perdi sem nenhum problema. Então, assim, eu estou fazendo essa fala aqui, porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem
numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. Judicialização, candidato, urna 7, e o Fluminense não tem isso. O Fluminense está de pé porque nós, em 2016, mesmo perdendo, fizemos a boa política. Nós, em nenhum momento, fomos detratores das pessoas. Nós, em nenhum momento, fizemos fake news. E mesmo depois que perdemos, não fizemos fake news, não criamos blogs fakes para poder atacar a instituição, para pura e simplesmente derrubar o presidente que ganhou a eleição de nós com lisura. A gente discorda de muitas coisas que ele fez? Discorda. A gente foi crítico elegantemente? Fomos críticos. Mas quando eu inaugurei essa sala aqui, já na minha gestão, eu fiz questão de convidá-lo, e a placa que está ali é com o nome dele, porque a obra foi iniciada e quase concluída na gestão dele. Isso é pensar no futuro do Fluminense. Isso é fazer a boa política. Isso é saber que o Fluminense é maior do que todos nós, do que as nossas vaidades, do que as nossas correntes políticas. O Fluminense é muito maior do que eu, do que todos os presidentes por aqui passados que estão por vir. Mas o que não pode acontecer é as pessoas inventarem uma bandeira que é nossa. A bandeira do voto online é nossa. É uma proposta nossa. E que a gente está trabalhando para realizar. Tanto é que no segundo mês de gestão, ainda em 2019, a gente contactou empresas que tecnicamente podem implementar e que nos dizem que é possível, sim, implementar tecnicamente, desde que a gente tome cuidado, como você falou, com questões de fraude, de lisura e tudo isso. E é por isso que a gente fez o quê? Criou uma comissão interna, entregou o departamento jurídico do clube para que a gente possa entregar na mão do presidente do Conselho Deliberativo a análise para que não gere judicialização, seja na alegação de que eu estou me utilizando do voto online, porque estou no cargo, e aí sim é o que eu te falo da questão da interpretação do estatuto, né? Mudanças feitas na própria legislatura podem gerar judicialização, né? E a gente não quer correr o risco de transformar a eleição do Fluminense numa eleição sem lisura, com deslealdade. O Fluminense é muito grande para que a gente fique discutindo essas pequenezas que só prejudicam a Constituição. Só prejudica a Constituição. Na década de 90 foi assim. Tinha um movimento que andava de camisa preta, que jogava pedra nos vitrôs do clube, que invadia a sala de presidente, que derrubava alambrado, que levou o Fluminense para a Série C. Esse movimento chamava-se Vanguarda Tricolor. Esse movimento destruiu o Fluminense. Esse movimento levou o Fluminense a jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, porque faz essa política destrutiva, detratora, de invadir, de quebrar, de jogar pedra. E esse não é o Fluminense que eu aprendi a torcer, e esse não é o Fluminense que eu presido. O Fluminense que a gente ama, o Fluminense que a gente gosta, é um Fluminense digno, Fluminense com respeito, mesmo quando a gente perde, que foi o que aconteceu em 2016, quando eu perdi a eleição para o Pedro Abad. E em 2019 voltei e consegui vencer, também com lisura, contra um candidato que também teve muita lisura, que foi o Ricardo Tenório. Foi uma eleição onde a gente terminou abraçados na porta do clube, pedindo voto, batendo papo, tá? Que é um cara que eu respeito até hoje, falo com ele, a gente se fala no aniversário, enfim, é um cara que eu gosto, que eu respeito. Então, assim, lisura acima de tudo. Gostei de você ter usado essa palavra. É isso que a gente precisa para 2022.